Oi gente, eu sou a Duda e eu estou aqui hoje para nós conversarmos sobre O Apanhador de Sonhos do Stephen King. E vamos para mais um Stephen King aqui no canal. Temos já live deste livro, né? 3 lives com spoilers aqui no canal da Barbie e no canal da Ju, porque foi uma leitura do nosso Clubinho do King, né? Se você é novo aqui ou não conhece, nós temos o Clubinho do King, nós 3, e a gente sempre escolhe um livro e vamos lendo e fazendo lives com spoilers. Mas este vídeo não terá spoilers, é um vídeo aqui normal do canal pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse livro e apresentar um pouquinho mais sobre essa história, porque sim, eu pretendo fazer vídeo de todos os livros que eu leio de Stephen King. Esse é um livro publicado originalmente pelo Stephen King em 2001. Ele foi escrito um pouquinho antes, gente. Nos finais dos livros de Stephen King, ele sempre escreve quando ele terminou, ele sempre assina a data e o local quando ele terminou de escrever, e aqui nós temos 29 de maio de 2000, dia em que ele terminou de fato de escrever O Apanhador de Sonhos. Ele passou 6 meses e meio escrevendo este livro, né? King já tá ali afiado, ele consegue escrever um livro de 600 e poucas páginas em 6 meses e meio, aparentemente. Temos aqui então invasão alienígena. Sim, esse é um tema que eu particularmente gosto muito, né? Que mescla ficção científica, aqui também vai mesclar aspectos sobrenaturais, mas digamos que inserido nessa questão da ficção científica da história. Eu adoro histórias com contato alienígena, invasão alienígena, com essa interação entre diferentes espécies, possivelmente tão diferentes, né? Tão assim estranhas uma à outra, e os limites de compreensão entre a espécie humana e a outra espécie que porventura venha a encontrar. É algo que nós vamos ter aqui neste livro, e tem aqui no canal outros vídeos com esse mesmo tópico, como por exemplo os Solares do Stan Lolem, o Piquenique na Estrada também, Invasores de Corpos também do Jack Finney, que eu li há pouco tempo, e é uma história que o Stephen King sempre amou muito e que é inspiração para O Apanhador de Sonhos. Ela é mencionada aqui em alguns momentos. Eu gosto muito como o Stephen King faz uma junção de coisas que ele adora e sempre coloca algumas menções aí em seus livros, né? É fácil você encontrar em livros de Stephen King várias menções a autores e histórias que ele ama, isso é comum. E O Apanhador de Sonhos ele vai fazer diretamente 3 menções aqui ao longo do livro que com certeza serviram como inspiração para a criação dessa história, porém elas se distanciam, claro, né? Mas elas são então Invasores de Corpos, para quem não conhece, também é uma história com invasão alienígena, alienígenas que tomam conta de seres humanos, né? Basicamente tomam os seus corpos, já diz o título, Invasores de Corpos. Já tem vídeo aqui no canal sobre esse livro, que era um grande favorito do Stephen King, que ele já mencionou em outros livros e menciona aqui umas 2 ou 3 vezes. Temos também menção aqui nesse livro a Alien, a saga Alien, a série Alien, que eu adoro, tanto que em determinado momento é utilizado um termo aqui para uma coisa que os seres humanos não compreendem muito bem, e eles chamam de Ripley, que é o nome da protagonista de Alien. Então também tem uma vibe Alien aqui nesse livro, e quando eu falo vibe Alien eu tô falando na forma violenta da coisa também. E temos a questão de Guerra dos Mundos, né? Aqui temos uma invasão alienígena e um perigo, algo que vai sim ameaçar a vida na Terra. Então essa questão de Guerra dos Mundos como um dos precursores do gênero é bem óbvia e também mencionada aqui no livro. Guerra dos Mundos é um livro do maravilhoso H.G. Wells, por sinal também tem vídeo antiguinho aqui no canal. Vocês percebem como eu adoro histórias com invasão alienígena. Eu só citei algumas que eu conheço, que eu consumo, que eu já vi livros e filmes, mas com certeza tem muitas outras. Eu tô mencionando essas principais, por exemplo, porque elas têm sim referências ditas diretamente em O Apanhador de Sonhos. Passando agora para mais uma coisa que eu amo, a ambientação. Vocês sabem que eu adoro histórias com essa atmosfera pitoresca, assim, um local isolado, um local inclusive gelado, né? Um inverno inclemente, assim, que realmente vai colocar as pessoas em uma situação já de perigos naturais. Aquele isolamento que já vem com algumas provações por si só, e aqui nós estamos falando de uma floresta isolada no estado do Maine, né, o estado de Stephen King. Então aquele local assim que não tem nada ao redor, é mais realmente para caça. As pessoas vão na temporada de caça, tem alguns chalés, algumas casas assim que já ficam ali para alguns caçadores que costumam visitar, então é uma coisa anual, digamos, né? Aquela temporada de caça que algumas pessoas sempre fazem a vida toda, que é o caso dos nossos protagonistas. Aqui nós temos 4, ou digamos 5, porque um grande protagonista é o 5º aqui desse grupo. São 5 garotos que cresceram juntos, que se conhecem desde criança e que passaram a adolescência muito próximos e não perderam contato.
Eles, na verdade, tiveram uma relação muito especial, algo que marcou realmente a vida, que ainda marca a vida deles, e foi algo assim muito impactante, que vai mudar, que mudou na época a forma como eles viam absolutamente tudo. E eu estou falando aqui não apenas de um sentido natural da coisa, mas também sobrenatural. Esses garotos ganharam certas habilidades na sua adolescência por conta de um encontro com o que forma o quinteto do grupo, que é o Duddits, um dos personagens mais incríveis que Stephen King criou. Tornou-se daqueles personagens favoritos também. É um personagem com muita força aqui nessa história, daqueles personagens especiais do King, digamos, iluminados, né? É comum chamar os personagens especiais, com poderes, com habilidades do King de iluminados, afinal de contas, o Danny de O Iluminado é uma dessas pessoas que tem poderes. O termo iluminado é apenas uma forma de chamar essas pessoas especiais, então temos muitos iluminados em várias histórias de Stephen King, e o Duddits seria um desses com grande brilhantismo, com grande capacidade. Isso não é spoiler, tá? Isso é algo desde o começo do livro, a gente percebe que o encontro dele com esse amigo de infância, esse amigo de adolescência, no caso do Duddits, foi algo que eles conheceram ali mais na adolescência, e foi algo que realmente impactou não apenas a vida inteira deles, mas também essa questão de habilidades sobrenaturais, né? Algumas habilidades especiais que todos eles compartilham, todos eles adquiriram de uma forma específica. Então isso vai ser extremamente necessário agora, numa das maiores provações da vida deles. É um livro, gente, que eu preciso dizer, ele não tá exatamente linear, porque a gente meio que começa já com os personagens adultos. Então, assim, no começo do livro ele é até um pouco confuso na apresentação dos personagens, eu ficava voltando para poder fixar realmente quem era cada um. Temos aqui o Pete, o Beaver, o Henry e o Jonesy. É muito fácil fixar ao longo do livro, né? Quando a gente realmente mergulha na história, você consegue diferenciar cada um. Mas no começo é bem complicado, a gente já os conhece adultos, eles estão indo mais uma vez numa dessas viagens de caça para caçar juntos, algo que eles fazem anualmente. Mas essa vai ser diferente, nessa tudo vai mudar. A gente vê nesse livro algo que o King já fez em outros, que é alguns lapsos, alguns relances, uns flashbacks do passado, e vamos entendendo quem são essas pessoas, entendendo o que aconteceu em seu passado, né? Digamos que eu acho até parecido, meio em certo aspecto, com o que aconteceu em It, porque quem já leu It, diferente dos filmes, né, que separou o momento que eles eram crianças e o momento que eles eram adultos em 2 filmes cada um, né, diferente, em It, durante o livro inteiro, a gente tem essa questão entremeada, né, eles crianças e eles adultos, e vai ao longo do livro inteiro. E aqui também é algo que acontece. Então você tem aqui um apanhador de sonhos, muitos questionamentos, muitas coisas a todo momento que você não sabe o que significa. Você percebe que existe uma importância naquela passagem, mas você não consegue conectá-la, você não consegue entender o significado daquilo porque ainda faltam pedaços da história. O que é algo que não sei, talvez algumas pessoas se cansem um pouco, porque você tem que manter aquilo em mente. Ele não oferece, digamos, um caminho fácil aqui na história. Ele deixa você com muitas perguntas, muitas interrogações, e você tem que prestar atenção porque elas vão se encaixar. E só na parte 3 do livro, que é dividido em 3 partes, é que muitas respostas virão, de fato, né? Que vários questionamentos serão respondidos. Então, com o tempo, você aprende a se afeiçoar e aprende a encaixar cada coisa em seu devido lugar. Mas então, nesse primeiro momento, gente, eles estão nesta viagem de caça que vai mudar tudo, porque é ali que vai ocorrer a invasão alienígena. E eu já falei tanto, parece até que eu tô aqui no meio do livro, né? Eu estou ainda nas primeiras páginas. Basicamente, eu não falei nada, porque esse livro começa com muita ação. E é algo também bem diferente de outros livros do King, que vai num ritmo devagar, um ritmo mais lento, pra inserir ali toda aquela ambientação, né? Algo bem característico do autor, né? Eu acho que essa parte, assim, com mais movimento, vem sempre mais próximo ao final. Às vezes nem isso, às vezes ele acha uma saída diferente, enfim. Alguns finais de Stephen King são bem polêmicos. Mas aqui em O Apanhador de Sonhos, a coisa acontece desde os primeiros capítulos. A gente tem a invasão acontecendo, a gente tem, inclusive, personagens morrendo. Ele é um livro, sim, com violência. Tem bastante cenas, assim, mais chocantes de violência. E aí eu até falo essa questão, né, meio Alien. Imagino que vocês já tenham visto ou assistido um pedaço de Alien em algum momento das suas vidas. E sempre tem aquela coisa do Alien saindo, assim, né, dentro do corpo humano, aquela coisa, assim, mais chocante. E algo que a gente vai ter aqui também. Então tem aqui muitas cenas nojentas e muitas cenas violentas. Eu, inclusive, consigo acompanhar melhor lendo do que assistindo. Eu fico pensando, assistir a adaptação desse livro, que existe, por sinal, né? Dizem que não é tão boa, mas existe. Imaginando como seria realmente ver essas cenas extremamente violentas descritas no livro. Então você fica até se questionando, como assim? O que é isso que tá acontecendo no começo? Sabe aquelas
cenas que parecem final de livro, basicamente a primeira parte desse livro lembra muito essas cenas que seriam mais uma conclusão, o que é muito legal. Porque você fica pensando, e agora? O que vai acontecer? Como é que isso vai se resolver? Tá tudo muito louco. E eu já falo no esquisito, assim, do embate mesmo, porque os alienígenas chegaram, o governo tem noção, existe toda uma base militar que começa a ser montada, aquela área quarentenada, então ali a gente tá numa atmosfera já inóspita, num frio congelante, num local onde não existem muitos seres humanos e que há uma invasão alienígena ali muito óbvia. E temos sim muitas particularidades nos seres alienígenas apresentadas aqui, inclusive particularidades que não serão o que parecem. Eu só posso dizer isso porque realmente existem algumas reviravoltas a respeito disso, sabe? A respeito como os alienígenas se apresentam, mas nada é muito como a gente acha. Algumas surpresas são sim reservadas. Aliás, se você chegou aqui e já terminou de ler o livro, não deixa de dar uma olhada nas lives também. Na última live, por exemplo, a gente vai destrinchar bastante essa questão, os desfechos dos mistérios, né, dessas particularidades alienígenas, e ficou bem legal. Eu fiz uma playlist aqui no canal com todas as lives, porque as lives estão em canais diferentes. A gente fica se revezando entre este canal aqui, claro, né, que vos fala, também o canal da Barbie e o canal da Ju. Então você pode encontrar as partes em vários canais de livros diferentes. Então juntei tudo numa playlist só, tá bem fácil. É só dar uma olhada na playlist, salva essa playlist à medida que você for lendo esses livros do Clube Byung King, não apenas esse, mas outros também você consegue acompanhar aí todas as discussões caso queira. Bom, eu já disse que é dividido em 3 partes, né? A primeira parte muito frenética, muito cheia de ação já, medo, apreensão, muito presente de fato, assim, porque é o primeiro contato alienígena, é perceber o que está acontecendo, né? Perceber os sinais e, claro, também se assustar com o terror da coisa. Esse aqui dos livros do Stephen King, eu diria que tá mais pro terror, sim. Um terror que se mescla também com ficção científica em vários momentos, né? Porque aqui eu sempre acho que quando a gente tá falando das possibilidades de invasão alienígena, entram alguns elementos de ficção científica assim na história. Na segunda parte do livro, em linhas gerais, não vou dar nenhum spoiler pra vocês, mas ela vai focar mais na questão militar da coisa, né? Estamos falando de uma invasão alienígena que está nos Estados Unidos, então é claro que teremos militares aqui, teremos o governo, como ele vai lidar com essa situação, né? Então entra aquela questão política, algumas atitudes que a gente teme muito, né? Que é a questão da ocultação, tentar esconder das pessoas ou contar meias verdades. Então essa questão mais desse jogo político, esse jogo estratégico aqui, militar, é colocado sim. E também temos um fator aqui que vai complicar tudo, né? O fator humano nos livros de Stephen King, por mais sobrenaturais ou enfim que sejam assim, com essas questões mais fantásticas inclusas, né? Enfim, o fator humano, a maldade humana, a destruição humana, tudo isso é algo que vai sempre estar presente, digamos, como um certo antagonismo na história, né? Porque a gente pensa até em histórias como, por exemplo, O Nevoeiro, de Stephen King, que tem vídeo aqui no canal, por sinal. No Nevoeiro a gente também tem invasão ali de seres, né? Aquela questão de monstros saindo do nevoeiro. E temos uma grande ameaça dos próprios seres humanos. Isso é o que acontece em várias histórias de Stephen King. E a coisa, temos, claro, ameaça sobrenatural, mas muito de ameaça humana também. A dança da morte, um vírus dizimou 99% da população. Temos ameaças sobrenaturais, mais ameaça da destruição, da maldade do ser humano. Então, assim, resumindo, o fator humano está sempre presente e aqui mais uma vez. Então temos a maldade humana, o que ela é capaz de fazer. E isso se insere até no quesito alienígena da coisa, eu não posso dar muitos detalhes, mas a forma como o King encontrou aqui de desenvolver certa parte que vai até o desfecho também, mesclando a questão alienígena com o fator humano, foi incrível. Então eu gostei demais como ele trabalhou várias questões dessa história, trazendo também sempre um personagem ali nas sombras, sempre um personagem em segundo plano, que é o Duddits. O Duddits é sempre mencionado desde o começo desse livro como uma pessoa extraordinária. Ele tem alguns problemas fisiológicos, né? Ele é considerado, usa uma palavra retardado, que não é uma palavra correta para se referir de forma alguma, mas é aquela questão do King colocar os termos cotidianos de como eles seriam chamados, né? Existe a escola dos retardados, então o Duddits é considerado um desses retardados. O King debate essa questão do termo, né? Pejorativo também aqui, mas é algo do cotidiano em Derry. Aliás, eu acho que eu não mencionei isso, esse livro se passa em Derry, gente, em parte em Derry, porque esses meninos são todos de Derry.
O Dudley e todos esses amigos, esses 4 amigos que eu mencionei, todos vêm de Derry. O livro não se passa a todo momento por lá, né, mas a parte da infância deles, de fato. Mas sim, eu já mencionei It aqui, que também é em Derry, então temos inclusive referências a It, não tinha como ser diferente. Algumas referências a It ao longo dessa história. Nada que seja muito spoiler, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas se você já leu It, você vai pescar várias referências, algumas mais sutis e outras bem óbvias. Antes de começar a ler, eu já tinha visto isso de Derry e me empolgado muitíssimo, porque adoro It, a Coisa, é o meu livro favorito do Stephen King, então eu já fico empolgada com qualquer história que dê uma passadinha em Derry, e aqui esses garotos são de lá. Eu diria que ele tem, inclusive, similaridades com It, a Coisa, né, em vários quesitos, na questão da amizade, uma amizade que vai marcar a vida, que vai uni-los de uma forma muito especial, muito única. Eles vão enfrentar um grande mal juntos, existe uma certa força que os conecta, habilidades especiais aqui, que no caso vem da figura do Dudley, momentos de bullying mais pesados de acompanhar, o cotidiano muito próprio de Derry, né, mencionado sempre em livros de Stephen King, que Derry tem uma alma própria, digamos, né, uma alma até meio contaminada, e quem leu It sabe exatamente de onde vem tudo isso. E nos próprios flashbacks, essa questão de vai e vem que eu já tinha mencionado, então assim, eu realmente recordei de It em vários momentos desse livro, apesar de serem livros essencialmente tão diferentes, assim, existem muitas similaridades, mas também existem muitas diferenças, porque são livros que vão por caminhos bem distintos, sabe? Eu não consideraria as histórias parecidas, digamos. Mas sim, eu gostei desse toquinho, assim, de It, a Coisa, que eu senti em Um Apanhador de Sonhos. Aliás, o que eu também posso dizer é que foi um livro muito diferente do que eu esperava. Eu não pensava tanto nesse livro como uma invasão, guerra dos mundos, alienígena, enfim, com tanta urgência, porque ele é um livro que traz muita urgência a todo momento. Porque praticamente a história inteira se passa em um pequeno pedaço de tempo, né? A gente tem os flashbacks, a gente tem os momentos que vão voltar e nos contar algumas partes, mas o livro inteiro se passa num período muito curto de tempo, então ele tem toda uma urgência presente. É sim diferente do que eu imaginava, mas um livro que no fundo é muito típico King, sabe? Com personagens especiais, com muita emoção e muita sensibilidade em alguns momentos. É digno de um grande talento o que o King consegue fazer, o choque que ele consegue fazer entre cenas muito violentas, com muita da maldade do ser humano, entremeada com cenas de muita emoção, com muita bondade ali contida, que deixam a gente com lágrimas nos olhos. Eu chorei nesse livro, gente. Eu chorei no livro com invasão alienígena e várias cenas que poderiam ser, digamos, trash, sabe? Quando a gente imagina esse livro como um filme, eu tava até comentando na live, eu imagino uma coisa bem trash, porque algumas características muito específicas aqui, eu acho que se eu fosse ver visualmente ia soar até estranho, aqueles filmes mais esquisitos, mas que no livro dá muito certo. E ele consegue entremear essas cenas muito bem, sabe? Porque tem muita emoção, especialmente vindo dessa amizade dos garotos, da relação deles tão especial com o Dudley. Eu não posso falar tanto do Dudley porque eu entraria mais nos spoilers, né? Mas ele é realmente um personagem brilhante, um dos personagens mais especiais que eu adorei conhecer e que quando entrava em cena roubava toda a atenção pra si. Realmente passagens muito lindas, muito sensíveis, que vão direto no coração. A forma como o Stephen King consegue emocionar é diferente, viu? Ele consegue emocionar direto ali no ponto que você lê já com aquele quentinho, aquela angústia às vezes e as lágrimas caindo. É isso que acontece. Então, assim, pra mim foi um livro 5 estrelas, gente. Eu não acho que ele tá no meu top favoritos, porque eu tenho muitos livros de Stephen King 5 estrelas, considero várias aquelas. Então, há sim algumas cenas que perdem um pouco o ritmo, especialmente pra mim as cenas do Curtis, só vou dizer isso. Ai, que personagem chato. Quando aparecia as cenas dele eu já ficava, tá bom, então vamos logo. Ai, não aguento mais, sabe? Quando você tem uma parte do livro que você não gosta tanto, mas que faz um sentido estar ali, né? Não deixa de ser parte importante da história. Então, assim, pra mim ele perde os ritmos em alguns momentos específicos, mas em outros ele tem aí todo o seu brilhantismo colocado na cara do leitor, e que também é muito introspectivo, viu? Eu vou dizer isso. O começo não é tanto, o começo é realmente mais ação, mas ele vai tornando-se cada vez mais introspectivo, cada vez mais psicológico e mental, e quem lê vai entender o que eu estou falando. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer mais um livro do Stephen King. Tem uma playlist de Stephen King aqui no canal e a playlist das lives, são duas playlists separadas,
mas vão estar aqui embaixo no box de informações, e a de Stephen King eu vou deixar aqui em cima nos cards ou na tela final também. Como sempre, vai estar aqui embaixo também o link para a compra de O Apanhador de Sonhos, caso você tenha interesse nesse ou em outros livros. Comprando pelos links que eu deixo no box de informações, vocês ajudam muito o canal. E vamos conversar aqui embaixo nos comentários, que é a melhor parte. Quero muito saber o que vocês acharam do vídeo, se já leram esse livro, se querem ler. Então vamos trocar aquela ideia nos comentários. Não deixa de curtir aqui embaixo, isso é bem importante na divulgação do canal e do meu trabalho. E também se inscreve para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.